Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa diário totalmente independente, participar de grupos exclusivos, se for aqui da Flórida, participar de encontros presenciais e muito mais. E, claro, vá fazer parte da minha comunidade no Locals. Já são 22.500 pessoas cadastradas e 850 apoiadores, que são aqueles que coçam o bolso e com esse gesto generoso, pela módica quantia de $5 por mês, conseguem manter esse programa. Vamos nessa que, aliás, nós vamos falar de um assunto hoje aqui interessante, que foi o tema do programa do Ben Shapiro ontem, quase inteiro, e uma coisa que está acontecendo, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, mas para entender melhor, é fundamental ter conhecimento de estatística e truques estatísticos. E eu mandei ainda há pouco, agora, estava trabalhando, uma resenha desse livro, do Thomas Sowell, que é um livro muito bom, muito importante, né? Eu mandei a resenha de uns 8 minutos e meio, exclusiva, para os apoiadores do Locals. Então já está lá disponível. Se você é um apoiador do Locals, não deixe de ver depois, porque eu vou falar de forma muito mais breve aqui sobre esse assunto, né? Antes, guerra cultural, aborto, violência contra animais, tem várias mudanças na legislação acontecendo na Espanha, e isso tudo está gerando uma certa onda de indignação. A turma do direito dos animais está incomodada também, porque diz lá que tem alguns riscos, algumas coisas que não protegem o suficiente os animais vítimas de maus tratos e tudo mais. Só que o que mais choca é a comparação da proteção aos animais nas novas legislações vis-à-vis os seres humanos e aqueles mais indefesos, que são os que estão em gestação no ventre materno. Então, diz a reportagem, o parlamento da Espanha também despertou críticas de grupos conservadores e pró-vida, não podia deixar de ser, ao aprovar na semana passada leis que permitem a menores, a partir de 16 anos, de fazer aborto durante as primeiras 14 semanas. Convido todo mundo a dar um Google para ver o que é um feto de 12 semanas, 14 semanas no ventre materno. É um bebê formado mais ou menos deste tamanho, né? Sem necessidade de autorização dos pais, ou mudar sexo sem obrigatoriedade de relatórios médicos ou psicológicos. 16 aninhos, chegou lá, acho que eu estou no sexo errado, mutila aí, pá, cortou. Ou então, engravidei, sabe como é que é, né, doutor? Acontece, né? Que nem um livro do Theodore Derrida, a faca entrou, né? A faca entrou, o esperma entrou, formou um ser humano, então elimina aí, porque eu não estou muito afim de encarar essa agora. Tudo isso, lembrando, temos no poder, não é todo o parlamento, não é o poder legislativo, mas temos no poder executivo na Espanha o Lula deles, o Boulos deles, para ser mais precisos, né? A turma do Podemos, que é uma espécie de PSOL espanhol. E agora o assunto que eu tinha falado, né? Está tendo uma certa onda, não vou dizer epidemia, assim, mas está tendo uma certa onda de violência infantil acontecendo nas escolas americanas. Nas últimas 2 semanas, tivemos 4 episódios e nós tivemos imagens do que aconteceu que chocaram a nação. Um deles está em destaque na Fox News, foi essa estudante da escola de Virgínia, no ônibus escolar, aquele amarelinho, né, bem tradicional aqui, ou então, para quem viu o filme do Fred Krueger, né, 7ª série, enfiando negócio num garoto bem menor que ela e fazendo ele engasgar. O moleque ficou mal, podia ter morrido, né? E tudo isso está chocando a nação e está vindo um debate à tona sobre tudo isso. Quais são meus 2 cents, né? Repito, para os apoiadores
do Locals, eu já mandei a resenha desse livro. Por que esse livro é importante? Porque os agressores envolvidos nesses episódios são, em grande parte, minorias. Latino, negro, não minoria como você podia juntar todas as minorias, talvez judeus ou asiáticos, mas negros, latinos. E as vítimas não necessariamente. E aí surge um monte de discussão paralela, né? Entre elas, do lado conservador, a leniência das escolas em relação aos alunos. Muitos são criminosos e não são expulsos. Por quê? O que está acontecendo aqui? Uma das respostas é que as escolas que precisam de atendência, né? Precisam de presença escolar para receber os recursos federais, né? As escolas públicas, a maioria, elas não querem expulsar por questões financeiras. Um dos motivos. Outra razão, porque elas têm medo de serem acusadas, principalmente pelo governo federal, que é quem libera as verbas, de racismo. Porque, como eu disse, agressores, de forma desproporcional, são membros das minorias. Aí tem a questão de mecanismo de incentivo, né? Nada acontece com eles, então aumenta a incidência. Tem a questão cultural, tem a questão da formação dos pais. Tem pai que ou não vai na escola, não está nem aí, ou que vai na escola reclamar com a escola, que está prejudicando o filho. Tem a questão progressista, que diz que se você for duro demais com crianças da 7ª série, né, você vai estar produzindo efeitos que na frente vão aumentar o risco de incidência de prisão e tudo mais. Ou seja, olha a lógica, e tem até uma campanha muito bem feita que circulou aí dos progressistas sobre isso, que diz assim, uma voz calma, uns desenhos assim para animar, né, para ilustrar a narrativa. E aí diz assim, olha, se você for duro demais, expulsar, punir essas crianças, eles têm uma probabilidade muito maior de, na frente, acabarem presos e tudo mais. Bom, se eles já estão cometendo crimes, ou violência, ou agressão na escola, e nada está acontecendo com eles, aí mesmo é que eles vão acabar presos. Agora, talvez seja um caso de pequenos delinquentes, marginais, que já estão dando todos os sinais de uma família disfuncional e de um comportamento individual propenso à criminalidade ou à violência, e nada está sendo feito a respeito, porque as pessoas estão com medo de punir. Como as pessoas reagem ao mecanismo de incentivos, quando você não pune, né, você acaba gerando mais problema na frente. E, claro, tem toda a narrativa racial, porque, no fundo, existe um racismo sistêmico, blá, 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 blá. O que essa turma nunca traz à tona no debate é qual o comportamento desses indivíduos. Qual é o comportamento? Por exemplo, quem viu as imagens da menina enorme, né, tentando sufocar, engasgar o menino bem menor, isso é um comportamento de um indivíduo desequilibrado, de uma menina, de uma moça, né, que é inaceitável, para dizer o mínimo. Tem que ser punido de forma severa. Está num ônibus escolar. A partir desse ano, meu filho já começa a ir para a escolinha no ônibus amarelinho do Fred Krueger. Então, isso é uma coisa preocupante. E a blindagem racial está servindo para impedir um debate, uma discussão mais realista sobre comportamentos individuais. Ou, se for o caso, sobre aspectos culturais que levam, de uma forma desproporcional, esse comportamento inaceitável às minorias. Por exemplo, mais de 70% dos negros nos Estados Unidos, que são 13% da população, nascem out of wedlock, fora de um casamento tradicional. Via de regra, o que isso quer dizer? Mãe solteira. E mãe solteira não é a Jane Fonda. Mãe solteira, nesse caso, na periferia e tudo, são pessoas que estão tendo que trabalhar para se sustentar e que o filho está largado às traças. Ou as gangues locais e por aí vai. Então temos um problema cultural muito maior.
Por que nunca falam, quando falam em minoria, ou para falar de desigualdade como prova de racismo, por que nunca falam dos judeus? 2% da população americana. Apenas. Uma baita minoria, perseguida e tudo. Ah, porque eles têm overachievement. Porque, como grupo, os judeus não têm problema de comportamento, pelo contrário. São os que menos têm taxa de divórcio, menos têm taxa de dropout em universidade, menos têm taxa de alcoolismo nas famílias, que ganham mais prêmios ou passam com as melhores notas no SAT e por aí vai. Ah, então essa minoria precisa ser esquecida na hora da manipulação estatística. E que tal os asiáticos? Chegaram de países como China, Vietnã, Coreia e estão outperformando. Então, por que não pode falar dos asiáticos? Porque derruba as falácias raciais. Se os asiáticos, que são uma minoria estrangeira, estão despontando positivamente na questão acadêmica, na escolaridade, aí não tem talvez a ver com um sistema opressor racial do homem branco malvado. Não necessariamente as disparidades são explicadas por uma discriminação racial, por preconceito. Agora, discriminar é da vida. Quando você escolhe, você discrimina. Se eu escolhi o iPhone, é porque eu rejeitei a Samsung. Mas não por preconceito com a Samsung, por uma preferência. Escolher é discriminar. Então tem que separar as duas formas de discriminação. Tudo isso está no livro, tudo isso está explicado na resenha que eu mandei por vídeo para os apoiadores do Locals. Então, esse é um assunto que está na ordem do dia aqui nos Estados Unidos e que, por ignorância estatística, por falta de raciocínio lógico, por excesso de demagogia e sensacionalismo, por interesses escusos ou obscuros, tudo isso está sendo deturpado para pintar um quadro de que tem um problema racial, onde não há um problema racial. Há um problema de comportamento individual, de família desestruturada, de ausência de punição, de mecanismo perverso de incentivos. Tudo isso somado. Agora, quando uma menina grande, por acaso negra, quase engasga um garoto branco pequenininho, isso não é culpa do racismo sistêmico. Aliás, é o contrário. A narrativa de movimentos como Black Lives Matter e companhia, que são movimentos radicais, que chamam o homem branco de white devil, isso não ajuda. Talvez essa pequena delinquente se sinta uma revolucionária libertadora, por estar quase matando um menininho branco ali ao lado no ônibus escolar. Porque é a narrativa que vem predominante hoje na mídia, na academia, que a América é uma história de escravidão, de injustiças, que o homem branco é malvado, que é o demônio branco, que ele precisa ser punido para expiar seus pecados só por ter nascido branco. Talvez isso não esteja ajudando nesse clima, né? Bom, não obstante, eu jogo no ventilador um troço desses e depois venho para vocês falar o seguinte: vem morar aqui, é bom. Tem esses problemas todos, mas via de regra tem inúmeras qualidades. Eu moro aqui há 8 anos, eu posso garantir. E se você quer vir ou expandir seus negócios, fale com a advogada Ingrid, da DM Visa Law, 30 anos de experiência. Ela vai poder assessorar você na questão imigratória do visto ou em questões legais em relação à sua abertura de um negócio, alguma coisa assim. Hoje, a minha live deve ser até um pouco menor. Eu tive uma manhã muito corrida, porque eu estava numa reunião com futuros parceiros que eu estou me enxergando quase como assim, um one-stop shop, né? O sujeito olha e fala, pô, o cara mora há 8 anos lá, eu confio na questão ética dele. Ele está indicando um monte de gente, advogado, real estate advisor, gente para fazer remessa de câmbio, estou negociando com questão de mudança, pessoas precisam disso tudo, né? Tem que pensar nisso tudo. E estou pensando, estava em reunião hoje para parcerias futuras, em relação a business, consultoria mesmo de plano estratégico, de conhecimento de mercado, de tudo isso. Porque eu conheço gente boa que faz isso. Então, isso fica para frente,
mas estava reunido e minha manhã ficou um pouco mais corrida do que o normal. Quando eu saio da minha rotina, eu fico meio zureta, né? Eu gosto muito da minha rotina. Então foi ótima a conversa, mas eu fiquei meio atabalhoado nas outras atividades. Mas, enfim, eu estou recomendando para vocês coisas que eu sei que prestam um bom serviço e são gente séria. Porque, olha, os Estados Unidos são um ótimo país. Não tem a menor dúvida disso. Muito mais sério, né? Tem império da lei, mas tem malandro. Não tem a cultura do jeitinho, da malandragem. Eu escrevi um livro sobre isso para falar do Brasil. Mas tem malandro. E na Flórida, então, nem se fala. Que aqui é a América Latina que deu certo. Mas tem um monte de picareta por aí. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A escolha de quem vai prestar serviço é algo muito importante. Eu espero poder ajudar quem estiver pensando nesse passo, seja como business, seja como família, se mudar e tudo mais. Bom, infelizmente, temos essas notícias muito tristes ainda chegando de São Paulo, né? 50 pessoas mortas praticamente, 3.500 pessoas seguem desabrigadas, uma tragédia, né? Eu já falei disso, não vou insistir, apenas reforçar a questão do duplo padrão da imprensa. Imagina se fosse Bolsonaro e bolsonaristas adotando a postura dos petistas e do Lula diante dessa desgraça, dessa tragédia, com a folia eterna deles, né? A gente sabe qual seria a reação, quais seriam os rótulos utilizados. Então, eu chamo a atenção para mostrar a hipocrisia. Não que as pessoas não tenham direito de relaxar ou uma válvula de escape hedonista para os problemas do dia a dia e da realidade. Eu não penso assim, mas os petistas parece que pensam, quando o alvo é Bolsonaro. Escrevi sobre isso, foi minha coluna da Revista Oeste, que os meus apoiadores já receberam e vai ser publicada amanhã na revista. Agora, é de novo uma tragédia. Então a gente pensa que exige, no mínimo, né, uma sensibilidade, uma demonstração de empatia por parte das autoridades. E aí a gente vai lá e vê uma imagem dessas. Para quem está nas plataformas acompanhando, o Duda Paz com a roupa, com a vestimenta de malandro carioca, dando um beijo no Sérgio Cabral. Quer dizer, é um chute nos bagos de todo brasileiro decente. É um soco na cara. É muito triste isso. Isso é a cara do Brasil. Isso é o retrato. Isso é o tipo de coisa que a gente vê no Brasil e não vê tanto aqui. Se acontecesse uma coisa parecida aqui, ia ter uma repercussão muito diferente. No Brasil, nós estamos meio que anestesiados. É impressionante. É um escárnio. Perderam o pudor. Porque, lembrando de La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Quando você tenta sinalizar a falsa virtude, você pelo menos entende o que é virtude e o que é vício. E você, como hipócrita, tenta fingir que tem uma qualidade que você não tem. Isso é hipocrisia. Agora, essa dupla abjeta não está sendo hipócrita. Eles estão à luz do dia. Se duvidar, logo depois ali da imagem, o Duda Paz poderia fazer até um passinho de malandro carioca. Por que não? E acabar fazendo assim um jogo de chapéuzinho, bem aquela coisa de malandro, né, chutando, e faltou um bigodinho daqueles fininhos, e olhar para a câmera e depois falar, perdeu, mané. Aí ia fechar com chave de ouro a cena. Porque eles perderam o pudor. E nós, os manés, perdemos. Perdemos o país. Perdemos o esforço de aparentar seriedade e decência no nosso Brasil. É uma coisa realmente nojenta. E eu falo isso porque eu já contei essa história antes, vou repetir rapidamente. Eu conheço o Duda. Conheço família, conheço esposa, conheço o irmão, conheço o Duda. A gente se encontrava de vez em quando, num clube, falava com ele. Quando veio aquele áudio
vazado dele pro Lula, o papinho de malandro, pô, presidente, escolheu mal, né? Criticando o lugar do sítio, da corrupção. Aquilo ali me deu um negócio, que eu gravei um vídeo no YouTube chamado Duda Paz é um merda. E foi forte, porque ele é. E depois, conversando com um amigo comum, um grande amigo meu, que conhece bem também ele, pô, não, o cara, né, ele não tinha lulado de vez ainda na campanha, é um gestor eficiente, a gente tem que reconhecer que ele trabalha bastante. Eu falei, eu acho que eu peguei pesado, talvez no termo, né, que eu usei, não gosto disso, de fazer esse tipo de coisa, eu gosto de focar mais nas ideias. Ele falou, pô, já tínhamos tomado uma garrafa de vinho, né? Mandou uma mensagem para ele, Rodrigo. Eu falei, tá bom, mandei. Ó, Duda, temos aí as nossas diferenças, né, as nossas divergências políticas, mas aquele vídeo que eu gravei realmente exagerei, peguei pesado. Queria só te pedir desculpas pelo vídeo. Ele, como político, Constantino, Rodrigo, tamo de boa, pô, parceiro, tamo junto, isso aí, Rio de Janeiro, vamos melhorar esse estado, essa cidade. Beleza. Aí vem essas coisas. Tudo que eu tenho a dizer é que eu errei. Quando eu pedi desculpas, e quero reforçar que o Duda Paz não vale nada. Se você quer vir para os Estados Unidos, você precisa do visto e de uma casa. Use a Torman e Caltabiano Real Estate Advisors. Elas vão ser suas melhores corretoras imobiliárias na Flórida e nos Estados Unidos todo, porque elas têm os parceiros pela Compass, que é a empresa que mais cresce há uma década nessa área, em todos os estados americanos. Mas se for aqui na Flórida, se você for ser meu vizinho, elas vão ter um portfólio de primeira, um tratamento VIP, concierge, para te oferecer. Você estará em ótimas mãos. Aliás, hoje eu estava conversando com um broker de seguro para casa e mencionei que foi uma indicação da Flávia e tudo, e o cara virou, né, sem saber que eu sou próximo delas e tudo, e ele virou e falou, olha, você está em ótimas mãos, elas são muito sérias, muito profissionais, ótimo atendimento. Eu até levei isso para elas, falei, um feedback de alguém sem saber que eu sou próximo de vocês, né? Então, é realmente um tratamento, um serviço que você não vai se arrepender. Bom, a audiência da Globo não está lá essas coisas, mas a grana voltou a fluir. Uma baita coincidência, mudou o governo e parece que algumas torneiras foram abertas e que os jornalistas da Globo estão recebendo aí um aumento salarial expressivo. Não sei se isso é verdade, tem que double check, mas é crível, porque a gente sabe que a ordem de grandeza de propaganda oficial na Globo durante os anos do PT era coisa de bilhão e bilhão. Na era Bolsonaro, isso deu uma minguada. Mas claro que não deve ter nada a ver com a demonização do Bolsonaro feita pela Globo e com a passada de pano incrível que o grupo faz em relação a Lula. Por falar nisso, esse trecho da Globo News, da turminha toda, não é só a Wald Vogel que está lá, não. É a turminha toda, né? A Renata Barreto destacou, né? Como alguém tem coragem de chamar isso de jornalismo? Ninguém tem. Ninguém sério chama o que a Globo faz de jornalismo, né? Esse trecho chega a ser muito engraçado e quase comovente pela situação constrangedora, né? Pelo desconforto produzido ali, porque a Wald Vogel está tendo que elencar grandes feitos do governo Lula em um mês e pouco. E ela, gente, a melhora é sensível, né? Aí alguém ia falar, Bolsa Família. Ela o Bolsa Família. E a dificuldade é homérica. Porque, obviamente, não tem nada que melhorou. Nada melhorou nesses quase 2 meses de desgoverno do Lula. Nada melhorou. Só que eles precisam de uma narrativa, de que a democracia foi salva, de que o genocida malvadão está fora, de que o governo Bolsonaro, durante 4 anos, era o risco daquele 8 de janeiro que o Lula não quer investigar a fundo, mas que foi o
pior ataque sem precedentes à democracia no... Pô, então vamos investigar a fundo. Não, isso não. Estranho, né? Mas nada melhorou. E a Globo está nesse papel muito delicado de ter que dizer que o Brasil mudou, quase como o Guga Chakra descrevendo a mudança de Trump para Biden. Agora saiu um homem mau. Agora entrou um homem sério. O mundo terá tranquilidade. Guga, olha o que está acontecendo no Talibã, lá no Afeganistão. Mas o mundo vai viver uma paz sem precedentes. Esquece isso. Guga, a Rússia invadiu a Ucrânia. Caceta, deixa eu dar uma nadada lá no Hudson River. Oi, Guga. By the way. Oi, Guga. A situação da turma da Globo não é fácil. Demonstrem um pouco de generosidade, de comiseração a eles. É análogo, tentando pensar alto, a uma situação moça da vida que por dinheiro tá lá na cama com o velho gordo, careca, simulando tesão. Não é uma situação trivial. Respeitem a moça e a capacidade de encenação dela para simular orgasmo. Então é isso. Guga e companhia precisam simular orgasmos com Biden e com Lula. Isso não é tarefa fácil. Minha solidariedade aos funcionários da Globo, que pelo menos agora estão tendo uma recompensa, ao que tudo indica, pecuniária, né? Já que moralmente é muito degradante o que eles fazem, ao menos vem um dinheirinho extra que eles podem usar para o que bem entenderem. E claro, o jornalismo da Globo hoje em dia se resume a isso. Rússia avalia a proposta de paz para a guerra com a Ucrânia enviada por Lula. Agora vai, né? Se eu não me engano, a proposta de paz era sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja com o Zelensky. Acho que o Putin está avaliando qual o bar. Se pudesse ser no Jobi, lá no Rio de Janeiro, eu recomendaria, porque é um barzinho bem descolado e bem legal. Acho que lá sairia o acordo de paz. Bom, ainda por falar em jornalismo, né, pelo menos as associações de rádio, TV e imprensa repudiaram a ação dos fascistoides anõezinhos dorminhocos contra a Jovem Pan. Estava na hora. Talvez eles tenham se dado conta de que hoje o alvo é a Jovem Pan, mas amanhã vai ser qualquer outro. E que não podem alimentar dessa forma o monstrengo fascistoide, né? Então, folgo em saber que ao menos houve uma leve e tímida e tardia reação dessa turminha toda da velha imprensa, né? Até porque, como lembra a Gazeta do Povo, uma exceção honrosa dentro da mídia, veículos alinhados à esquerda nunca foram alvos do grupo que luta contra o discurso de ódio, blá, 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 blá. O grupo anônimo, né, que a turma da imprensa finge acreditar que são aqueles dois fedelhos, embora já tenha se auto-intitulado politicamente imparcial, mas muito elogiado sempre por esquerdistas e globalistas, como Luciano Huck e companhia, já perseguiu diversos veículos de comunicação. Nenhum deles tinha uma linha editorial de esquerda. Que baita coincidência. É ou não é? Essas coincidências são incríveis. Tipo, a Globo começar a elogiar o governo assim que mudou o governo e começar a mudar as nomenclaturas para certos termos que até ontem eram bem diferentes e mais depreciativos. Então, a própria Gazeta do Povo foi um alvo prioritário do Sleeping Giants e bancou a briga. A Gazeta do Povo tem todo o meu respeito. Hoje mesmo gravei mais um vídeo de apoio para eles, né? E cada palavra que eu coloco, eu acredito. Porque eu tenho muito orgulho de ser parceiro e colunista da Gazeta do Povo a esse tempo todo. E, by the way, se você ainda não é um dos 100 mil assinantes do melhor jornal do Brasil, o que é que você está esperando? Tem um link aqui embaixo. Assine o melhor jornal do Brasil. Pois bem, esses tucanos são engraçados, né? Essa coisa de mudar repentinamente
Veja assim, eu vou falar mais à frente quando eu falar da Carla Zambelli. Conversei com ela antes da live. Vou trazer algumas coisas que ela me disse, mas quando a gente pensa nisso, tem gente que mudou na margem o discurso, o comportamento, e tem gente que muda 180 graus. Tipo assim, o cara é autor de um livro chamado País dos Petralhas. E hoje ele idolatra o líder dos Petralhas. Isso é muito estranho. Outra coisa é, a pessoa era bolsonarista e hoje ela quer se afastar um pouco do bolsonarismo por algum motivo qualquer pragmático, mas ela continua sendo de direita, defendendo família, patriotismo, atacando o PT, criticando o abuso de poder do STF e por aí vai. Talvez seja uma mudança tática, talvez seja uma necessidade de sobrevivência. Vamos discutir tudo isso. Mas vocês entendem as diferenças. Porque a turminha do MBL não, finge que não entende. Ou a turminha do ex-novo. Porque o novo hoje está em melhores mãos. Atraiu o senador Girão, tem uma turma melhor, o próprio Eduardo Ribeiro. Não é mais a turminha do João Amoedo. A turminha do João Amoedo é uma turminha tipo MBL hoje, ou seja, tipo PSOL, que usa de forma sensacionalista um caso isolado de um cara que era CAC e abriu fogo para culpar o Bolsonaro por isso. E até mesmo o direito de ter arma. O cara que dizia defender as liberdades individuais. Agora ele já é contra a primeira e a segunda emenda nos Estados Unidos. Porque ele quer censura contra discurso de ódio, fake news e blá blá blá. E ele quer tirar a arma das pessoas. Ou seja, é impressionante esse tipo de mudança. É como diz o meu amigo João Luiz Mauad, um liberal libertário coerente. Ninguém pode dizer que esse cidadão não muda de opinião. E muda muito. Em 2018, quando ele era candidato a presidente, a Fundação do Novo procurou o próprio Mauad, encomendando um artigo em defesa do porte de armas e direito de autodefesa. O que aconteceu com o Amoedo de lá para cá? Talvez ele tenha sido muito influenciado pelos coleguinhas tucanos, né? Daqui a pouco ele está indo contra até mesmo o direito de autodefesa no meio rural. Quer dizer, o proprietário de terra que sofre invasão de vagabundo criminoso, que daqui a pouco o Amoedo vai chamar de ocupação de movimento social. Já deve estar fazendo isso. Não tem o direito de se defender. Então, os fazendeiros que reagiram e expeliram os vagabundos do Boulos estão de parabéns, como diz a Carol de Tony. Bem feito. Os fazendeiros de Mundo Novo e Japorã mostraram que não falta fibra a eles e nem coragem. Botaram os invasores vagabundos esquerdistas da Frente Nacional de Luta para correr. E o Boulos ficou choramingando. Chora mais, Boulos. Porque enquanto o Brasil tiver uma margem de manobra, de liberdade, enquanto o Brasil não for a Venezuela que vocês querem, nós vamos aplaudir esse tipo de reação contra vagabundos que estão no poder, mas ainda não têm a hegemonia que gostariam. Graças a Deus. E toda a resistência que nós vamos oferecer ao longo desses Isola 4 anos. A gente espera que seja menos, a gente espera que o sistema se dê conta logo que tem que expelir os excessos, o Boulos, o Dirceu e o Lula, e ficar só ali com o Renan Calheiros e companhia. Olha, chegamos ao ponto de torcer pelo Renan Calheiros. Mas é o que é. Lá atrás eu seria capaz de botar uma foto na geladeira do Eduardo Cunha. E todo dia acordar e falar, obrigado, meu malvado favorito. Era ele contra Dilma. Eu já estou entrando um pouquinho na questão da direita e do título da live de hoje. Que a direita tem que ser inteligente, racional, parar de agir com o fígado, parar de ficar se digladiando de morte internamente em praça pública. Tem que ter um pouco de compreensão de que o jogo tem peças diferentes. Não enalteciam o xadrez 4D do Bolsonaro que nunca existiu?
Então, no xadrez 2D mesmo, tem lá o peão, a torre, o cavalo, o rei, a rainha. E cada um tem uma função e um movimento distinto. Num time de futebol, para ficar na metáfora do meu amigo Hélio Beltrão, idem. Não tem o zagueiro, o lateral, o meio-campo, o centroavante, o goleiro, o técnico. Então, por que você vai exigir do centroavante que ele tenha posturas de zagueiro? Seria inadequado para o papel dele. Então, enquanto a direita não entender isso e ficar olhando tudo de uma lente binária, maquiavélica, militarista, de que se a pessoa demonstrou um caminho que desvia um pouco do curso que eu acho o único aceitável, ele passou a ser meu inimigo, um traidor de morte, que eu quero linchar em praça pública, parabéns para a direita. Sempre perder para a esquerda. Esse não pode ser o caminho. Então, eu posso ter... Eu na live de ontem, critiquei com todo respeito e tecnicidade econômica um projeto de lei do Nicolas Ferreira. Será que o Nicolas Ferreira virou agora um antiliberal? Eu vi amigo meu, libertário, que cá entre nós ele é um libertário meio ANCAP, acima da idade. Eu tenho muita tolerância com ANCAPs de 18 anos de idade. Pouca tolerância com ANCAP de 50. Esse meu amigo já foi lá massacrar o Nicolas Ferreira. Bolsonarista que não, antiliberal, não entende nada. O cara tá com boa intenção. O Leandro Narlock, que é um liberal progressista em algumas áreas, mas é um liberal clássico. É aliado na maioria das causas. Defende a liberdade de expressão, é contra o arbítrio supremo, um monte de coisa. O Narlock foi lá justificar por que a medida não é boa, eficaz, de banir por lei aumento de preço abusivo durante tragédias. Foi na linha do que eu argumentei aqui. Tudo isso tem uma abordagem diferente quando você respeita a divergência dentro de certas nuances. Você não é obrigado, em nome da tolerância, a engolir nazista, fascista, comunista, petista. Agora, dentro de uma certa área, uma região cinzenta, e reconhecendo as diferentes estratégias, funções, perfis, um pouquinho mais de generosidade, em vez de sair demonizando e tratando como inimigo mortal o cara que divergiu de você numa pauta, faria bem à direita. Minha opinião. E a opinião de quem tenta praticar isso. Eu sou membro fundador do Instituto Milênio. Eu apoiei o Partido Novo. Eu fui chamado de bolsonarista, sem nunca ter sido. Eu escrevi orelha de gente do MBL, que me mata de vergonha hoje. Eu fui fazendo um monte de coisa nos últimos 20 e tantos anos para que a Kombi da direita virasse um monte de ônibus, caminhão. Então, eu não vou ficar restrito a apoiar, elogiar e defender aquele cara que concorda 100% comigo em todos os aspectos e em todas as estratégias de abordagem e de defesa dos valores da direita. Isso seria muito limitado em todos os aspectos. Limitado de alcance e limitado de inteligência. Coisa de gente muito limitada. Então, eu já vi, por exemplo, o Geyer, Gustavo Geyer, ser alvo de duros ataques lá da Austrália, porque ele vendeu uma expectativa de que o Rogério Marinho ia ser o presidente do Senado, ia derrotar o Rodrigo Pacheco e tudo mais. Mas por isso tu vai demonizar o cara que está tentando, que está fazendo o papel dele, e o Geyer está lá lutando, protocolou um requerimento de informação pedindo explicação sobre esse grupo de trabalho aí que o Lula está criando para a Unesco e o escambau, que vai rebater discurso de ódio com o imitador de foca. Um cara que diz coisas como, abre aspas, e dane-se o YouTube me desmonetizar, porque eu já estou desmonetizado. Aqui a gente fala para a comunidade do Locals, que a gente está protegido. Mais um motivo para você entrar logo para a comunidade.
Desgraçado, maldito, genocida, filho da puta, corno, demônio, puto, vagabundo, podre, tosco, burro, ladrão, covarde, lixo, bandido, mentiroso, assassino, em letras garrafais, fecha aspas. Assinado Felipe Neto. Se referindo, ao que parece, a um certo ex-presidente da República. Esse moleque vai, segundo Lula, combater o discurso de ódio e espalhar o amor e a tolerância pelo país. Então, o deputado Gustavo Gaia está provocando oficialmente, coisa que a direita precisa aprender a fazer, judicializar algumas coisas e por aí vai. Então, de novo, tem espaço para muita coisa. Vamos tentar focar nos acertos, criticar de forma construtiva os erros. Eu acho que é uma postura muito melhor. Bom, se você quer vir para os Estados Unidos, precisa de visto de imigração, precisa de uma casa e precisa fazer remessas de câmbio. E eu recomendo aqui o meu amigo, meu patrono, Adilson Góes, CEO da Fair USA, sua consultoria para soluções de câmbio. E eu recomendo aquilo que eu uso. A minha solução de câmbio vem do grupo da Fair, que tem uma corretora no Brasil e faz minhas remessas. Pois bem, meus caros, Carla Zambelli. Gerou desconfiança muitas vezes, aquela cena da arma ajudou muito na derrota do Bolsonaro, se perdeu de fato, mas não em nada contribuiu com a campanha do presidente de reeleição. A Carla às vezes é muito emocional, emotiva, age muitas vezes com o fígado, que eu estou criticando aqui, né? Mas eu acho que ela é uma pessoa muito bem intencionada e que quer melhorar o país dentro dos valores mais à direita. Ou seja, eu acho que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que ela é uma aliada. Ela é uma aliada que às vezes comete erros, que às vezes se excede, que às vezes. Mas eu acho que ela é uma aliada. Quando saiu essa notícia, a primeira coisa que eu pensei, Mônica Bergamo, foi-se de São Paulo. Dá um desconto. A gente sabe que essa turma tem uma agenda. Essa é a amiga do Dirceu. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu. Afirmou para quem? Quem foi que trouxe essa notícia? Quem é a fonte? O Paulo Figueiredo, com quem estarei com exclusividade para os nossos apoiadores do Locals, presencialmente nos estúdios do Locals aqui em Miami, na quarta-feira, dia 1º de março, o Paulo Figueiredo postou já dizendo que conversou com o presidente e que ele negou isso. Então você confia mais no Paulo Figueiredo tendo conversado com o presidente ou na Mônica Bergamo, amiga do Dirceu, na Folha de São Paulo. Então o Bolsonaro não teria feito essa acusação. Segundo ponto, a Janaína Pascoal dizer eu alertei. Bom, eu venho alertando que a Janaína Pascoal começou a adotar uma postura muito questionável. Não por ela não ser uma bolsonarista. O meu amigo senador Girão nunca foi um bolsonarista. Eu nunca fui. Apesar de ter sido rotulado disso pelo MBL e companhia, PT, PSOL, essa turminha do MBL. Eu nunca fui. Eu sempre critiquei o que eu achava que merecia crítica. E nunca achei que o Bolsonaro era um mito. Achava que ele era um presidente patriota, bem intencionado, e que escolheu equipes boas. Mas acho que ele teve vários erros estratégicos, inclusive. Entre eles, pouco pragmatismo e comprar muitas brigas ao mesmo tempo. E cair em casca de banana desnecessária. E várias coisas que eu apontei ao longo de 4 anos. Está tudo registrado. Então, a Janaína é outra. Eu acho que ela, via de regra, é bem intencionada. Acho que ela acerta mais do que erra. Mas eu olho para ela com uma certa desconfiança em relação a ela ser uma defensora do conservadorismo. Eu olho com uma desconfiança de que às vezes ela tem um perfil meio novo, antigo, sabe? Novo, antigo. Então, mas essa ala que reagiu tacando pedrada na Zambelli
talvez tenha sido precipitada. Agora vamos ao conteúdo. O que ela teria dito? Que não é para pedir impeachment do Alexandre de Moraes agora, e tudo mais, e que não sei o quê, e fez as ponderações dela. Eu conversei com ela. Trocamos aqui uns 5 áudios longos, para eu entender melhor o que ela queria dizer com isso tudo que saiu na imprensa, ou da reação. Pontos dela. Rodrigo, Alexandre de Moraes pode eventualmente se tornar alguém incômodo ao próprio Lula. Uma pedra no sapato do Lula. Se ele sofre o impeachment, Lula indica alguém, talvez o Zanin. Isso melhorou ou piorou a situação? É uma colocação legítima, pragmática e que merece resposta. Eu vou responder de uma outra forma e deveria estar fazendo isso só na comunidade do Lucas. Acho que eu vou para lá agora, para poder fazer minha análise com um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito em lições importantes pedagógicas de longo prazo. Eu acho que às vezes a visão míope demais, muito curto prazista, imediatista, ela gera um efeito nocivo, perverso ao longo do tempo. Exemplo. Se eu não punir meu filho hoje com uma coisa errada que ele fez, eu vou ter mais paz hoje. Mas eu posso estar ajudando, somando várias atitudes como essa, ao longo do tempo, eu posso estar criando um monstrinho. Então, o abuso todo de poder que nós vimos, do qual a Carla Zambelli foi alvo. Eu fui e sou ainda alvo. Esse tipo de coisa não deveria ficar impune. Porque é preciso um alerta claro de que isso não pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu tento pesar isso com outros aspectos. O Alexandre de Moraes é alguém que a vida dele virou um inferno. Ele nunca foi petista. Ele virou um anti-bolsonarista visceral. Eu já ouvi de algumas fontes que eu confio muito e que conviveram um pouco com ele, que ele não é exatamente esse cara que os bolsonaristas enxergam. Será que ele se transformou? Será que ele reagiu de maneira acuada, uma fera acuada, de maneira excessiva e foi dobrando a aposta e aquela coisa, né? Quando você dá all-in, você dá all-in. Só tem um movimento. Você não consegue mais recuar. Então, são coisas que eu me peguei pensando várias vezes ao longo dos últimos meses. Conversei com algumas pessoas falando, Rodrigo, eu sei que o que eu vou pedir para você é difícil, eu sei que você é alvo do arbítrio. Tenta se colocar no lugar do cara. Pô, o cara de repente tá recebendo ameaça, tá? Ele leu algumas, né? E ele tá enxergando o bolsonarismo como uma coisa só, e os filhos dele não têm mais vida, e ele não sei o quê, não sei o quê. Então, de repente, quando o assunto é bolsonarismo, triga algo que o cara fica irracional. Aí vem o fígado. Então, a Carla chegou a ela um conselho de alguém que também eu admiro muito, que teria colocado assim, tenta falar com ele. Tenta, se for no limite, até pedir desculpas em relação a certas atitudes mais intempestivas e deixar claro que o alvo é o Lula. Bom, meu alvo é o Lula, meu alvo é o arbítrio supremo, eu defendo o império da lei, eu defendo a liberdade de expressão, eu sou contra a censura. Então, meu alvo é tudo que vai contra isso. Mas eu entendo que numa guerra é importante selecionar prioridades. Foi um dos defeitos do Bolsonaro. Acabei de mencionar. Abriu frente de batalha demais. Perdeu. Hoje, a prioridade é demonizar, bater de frente, xingar o STF ou o Alexandre, ou o Lula, defender o impeachment do Lula. Até porque eu já coloquei antes dessa coisa toda que é o sistema que pode derrotar o Lula, não é o Bolsonaro. Agora, é o sistema. É quem colocou o Lula lá.
para derrotar o Bolsonaro. São esses que podem eliminar o Lula. Antes até de 4 anos. É impeachment, por aí vai. Então, tudo isso, meus caros, merece reflexão. Live and fight another day. A bravura heróica muitas vezes leva ao martírio, ao suicídio. Os mártires têm um peso importante ao longo do tempo. São eles que plantam sementes de ideias, de revolução, de resistência, de valores, criam nações. Eu não nego isso, não. Mas eu nunca fui um revolucionário. Por perfil, eu sou conservador. Conservador quer mudança gradual, realista, dentro dos pilares herdados. Eu tenho muito mais o perfil de um Edmund Burke do que de um Thomas Paine. Eu tenho textos sobre isso. Tá aí uma ótima live exclusiva para os meus apoiadores do Loucos. Thomas Paine versus Edmund Burke. É interessantíssimo isso. Eu tenho o meu lado Thomas Paine, mas via de regra o lado Burke fala mais alto. Vamos ucranizar o Brasil. Quando falavam isso, eu que estou sendo acusado de ter estimulado o 8 de janeiro, o que é absurdo, nunca defendi aquilo, podem ver meus vídeos e textos. Quando falavam em ucranizar o Brasil, eu virava e falava assim, o que aconteceu com a Ucrânia depois? O que a Ucrânia conquistou exatamente? Eu sou um cara que ligo para resultados concretos. Eu fui, profissionalmente falando, eu fui formado por um chefe que respondia diretamente ao Paulo Guedes, que ele virava e falava assim, Rodrigo, traga-me soluções, não problemas. Problemas eu já estou cheio. Consigo apontar mais alguns ainda do que você trouxe para mim. Não, porque a empresa pode acontecer isso, porque isso pode não sei o quê. Isso tudo eu já sei. Quais são as soluções? Então eu fui treinado para pensar em resultado. Ah, mas o Bolsonaro fez isso. E o resultado é que o Lula está no poder. Se nós não pararmos para uma autocrítica, para uma reflexão e ficarmos só dizendo que houve fraude eleitoral, a gente não vai conseguir aprender com erros e erros aconteceram. Então, eu acho importante tirar algumas lições disso tudo. Eu não acho que a Carla Zambelli virou uma petista, vendida, traidora, puppet, marionete do Alexandre de Moraes, porque saiu isso aí que ela falou. Eu não acho. Eu acho que ela tentou resgatar as redes dela, conseguiu, ela é uma parlamentar, ela precisa de voz na praça pública. Encontrou talvez tenha sido mandar um recado de, talvez eu tenha me excedido em alguns momentos, ministro. E se excedeu. Ou o Daniel Silveira não se excedeu. O que não quer dizer que a punição a ele tenha sido legítima, legal ou justificável. Não foi. Mas ele se excedeu, ele reconhece. Então é como se ele, em vez de dobrar a aposta do conflito, virasse e falasse, eu reconheço que eu errei feio aqui, não devia ter feito isso. Imagino que tenha assustado os ministros. Falar que tem que dar sapo e tudo. Se ele tivesse atitude, isso é covardia ou isso é adaptação de sobrevivência? Não sei. Isso vai depender de caso a caso. As coisas não são tão preto no preto, branco no branco, nessas ocasiões. Minha opinião. Eu não me adaptei? Eu não virei e falei que ia parar de fazer análise sobre conjuntura política, depois voltei atrás, agora eu faço dividida, alguns temas mais delicados eu levo para minha comunidade petit comitê dos apoiadores. Ué, isso é covardia? Ou é necessidade de adaptação? Ou é priorizar as batalhas? Hoje, meu principal alvo é o Lula, é o lulismo, é o PT. E o sistema, ele pode vir a ser necessário para impedir o destino venezuelano do Brasil. Como Eduardo Campos fez com a Dilma. Eduardo Cunha.
Eu dou valor a resultados, meus caros. Sabe por quê? Porque eu critico justamente aqueles que se apaixonam por ideias abstratas. Esses são os revolucionários, os idealistas. Eu tenho muito texto escrito sobre isso. Eu me preocupo com o povo brasileiro. Eu, nas minhas andanças, fui abordado por muita gente humilde, que tinha esperança do Brasil melhorar e tudo. Esse cara humilde, ele tem os valores, ele tem a decência dele, ele é trabalhador, ele não quer abuso de poder, ele pode não saber articular direito, mas o império das leis é aliado dele, e eu defendo isso, mas ele quer, acima de tudo, melhor qualidade de vida, mais segurança, o emprego, a renda, evitar essa bandidolatria petista. Então, selecionar prioridades, batalhas. Qualquer general precisa pensar assim, trabalha com recursos escassos. Eu sou economista. O problema da esquerda sempre foi esse, achar que tem tudo. O Roberto Campos falava, os marxistas são aqueles que acham que existe um estado de plena abundância. Então, nada mais natural do que defender apenas a distribuição. Eles não entendem como cria a riqueza. Então, lidar com escassez é uma necessidade de qualquer pessoa realista, qualquer líder. Empresarial, militar. E isso significa comprar as batalhas certas. Até que me provem o contrário, eu não vou aderir ao esporte preferido de chacais e hienas de redes sociais, que é atacar pedra. É o Bull Box do filme do Capitão Gancho. Joga a pessoa da vez lá, com cobras e escorpiões, fechada numa cúpula e fica bu, bu. Eu não gosto disso. Então, não contem comigo para isso. Não contem comigo para fazer coro a vagabundos oportunistas como mamãe falei. Esse sim, já deu todas as provas de ser um oportunista, traidor, malandro, desprovido de empatia, de valores, de ética. Esse sujeito está lá. Constantino, Bolsonaro não é conservador e os bolsonaristas são muito radicais. Primeiro, ele mente. Não foi isso que eu falei. Eu disse que não fala em nome de todo o movimento conservador. E até ontem ele não era sequer liberal em economia. E ele melhorou e aprendeu. E eu falo que alguns bolsonaristas são radicais. E tribais, acima de tudo. A mentalidade binária. É isso que eu falei. Então veja que ele já distorce para tentar me colocar como alguém que está atacando o Bolsonaro, bolsonaristas e blá blá blá. Coisa que eu não estou fazendo. Estou fazendo críticas construtivas. Até porque entre bolsonaristas, mesmo aqueles que chamam o Bolsonaro de mito, é Deus no céu e Bolsonaro na terra, eles são muito melhores do que este sujeito abominável. Esse ser abjeto. Então, ele está tentando jogar uns contra os outros, porque é a tática dele, ou me pintar como um covarde traidor, porque ele se olha num espelho e projeta nos outros o que ele enxerga, ele acha que nem ele. E aí ele também diz que Zambelli, Bolsonaro me traiu, sendo que foi o contrário. Bolsonaro que a Zambelli o traiu. Quer dizer, ele mente e distorce tudo. E aí ele vai lá e diz que o oportunismo no Brasil chega a ser caricato. Disse o cara mais caricato do mundo que subiu na vida fazendo arminha ao lado do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é realmente de lascar. Quando a gente tem um sujeito desses querendo dizer que o outro é oportunista. Cuidado, gente. A Zambelli pode estar errada. E ela pode ter alguns pontos. Entre eles, o ponto de que o Senado vai mostrar sua força na sabatina de quem Lula indicar para o STF. Ali vai ter uma palhinha de... Outra coisa, se cai o Alckmin, o Lula e vem o Alckmin, a turma do Alckmin indicou o Alexandre de Moraes. Então, isso também não é nenhuma garantia de grande melhoria. Agora, o Partido Liberal, que eu não sei quem cuida da rede social deles, tá lá botando carinha de desconfiança.
Zambelli, estou à disposição de Alexandre de Moraes para conversar. Tudo bem, desconfiar é legítimo. Desconfiar é legítimo. Eu apenas conversei com ela. Aliás, em relação à questão do Bolsonaro, ela está falando até o contrário. Ela está falando, Rodrigo, disse para ele voltar para o Brasil para assumir a liderança de oposição. Senão esse vácuo vai ser preenchido por algum oportunista, talvez. Foi o ponto dela. Por isso ela quer que ele volte. Enfim, meus caros, à exceção de coisas muito claras, como o mamãe falei ser um ser abjeto, que você tem que manter distância, o Lula ser um crápula, dentro da direita existem nuances, perfis diferentes, circunstâncias, e não exija 100% de adesão. Caso contrário, é um traidor inimigo. Porque se você adotar essa postura, você vai acabar com poucos amigos, poucos aliados. E o Bolsonaro perdeu porque ele ficou quase sozinho contra todo o sistema ao qual ele declarou guerra. Globo, muitos grupos empresariais, pelo incrível que pareça, e Centrão, em parte. Então, tem que jogar o jogo de acordo com as regras, sempre levando princípios em conta, tentando fazer o melhor, mas não adianta você ser o idealista que não liga para o resultado é aquele que ganhou um par de 7-2 no Texas Hold'em e fica falando, se ao menos eu tivesse um par de ás, eu jogava essa mão. Tá bom. Vai ficar lamentando as cartas que a vida te deu. Ou vai tentar maximizar o resultado de acordo com aquilo que você tem. Então, hoje a live foi voltada e por isso que eu não fechei. O fechado hoje já foi o vídeo de 8 minutos e meio sobre esse livro aqui maravilhoso. Já foi o plus dos apoiadores. Ela aberta a live hoje para uma reflexão geral. E se tiver alguém ouvindo aí que mande recados, né? Eu não vou mandar recado para o Alexandre. Eu não vou pedir desculpa nem falar que eu vou ficar quietinho. Se não foi bem dessa forma que a Carla mandou o recado, pelo que eu entendi. Mas eu estou deixando muito claro, nas minhas análises, que a minha prioridade é bater no Lula. Essa é a minha prioridade. Quanto ao resto, que eu fui do abuso de poder, eu até entendo, o Alexandre enxerga todo mundo como bolsonarista. Então ele acha, de repente, que eu sou um cara que posso ter instigado mesmo violência contra o Supremo. Talvez ele não tenha tempo para acompanhar minhas lives, ou ler meus textos, entender que eu sou um liberal conservador, defensor de instituições. Eu jamais defenderia agressão a uma instituição ou atos de vandalismo. E jogou lá no mesmo joio. Pode até ser isso. Paciência, estou lá com as punições absurdas, ilegais, e me adaptei. Me reinventei. Eu já brinquei que talvez um dia eu agradeça ao ministro, porque eu estou adorando fazer com toda a flexibilidade do mundo a minha live, sem microfone de marca, sem participar de um jornal inteiro, que eu achava um saco às vezes, com todo o respeito. Aliás, a Jovem Pan foi muito fair comigo e eu com eles. Também não vou ficar cuspindo, não. A situação deles é muito delicada. Mas por acaso hoje chegou direitinho já o acordo do distrato que tivemos, está tudo certo. Não tenho nada a falar mal, não. São decisões muito difíceis do Tutinha e companhia. Porque eles foram alvo de um sistema poderoso que venceu. Então, as pessoas vão ter que, com inteligência e estratégia, se readaptar à realidade para vencer, para virar o jogo. Reagir com o fígado pode render alguns likes, pode lacrar ou omitar nas redes sociais, mas não entrega resultado. Era sempre que eu discutia com meu amigo Paulo Eduardo Martins, que participou do 4x4 domingo a meu convite. É um deputado que eu gosto, uma pessoa que eu gosto muito. Foi um ótimo deputado. Ele falou, Rodrigo,
essa turminha está achando que ser deputado é ser influência. E ele estava falando em particular de um mamãe falei da vida. Não é. A função do parlamentar é diferente. Então, meus caros, realismo, pé no chão, seleção de prioridades, de batalhas possíveis, com recursos escassos. Essa é a minha pegada. Eu acho também que é a pegada dos meus parceiros da Oeste, que eu sou colunista, com muito orgulho. E se você não assinou a Oeste ainda, tá esperando o quê, meu caro? Assine a Oeste. O link está aqui embaixo, com desconto de 20% na assinatura. Muito obrigado a todos que me acompanharam. Agora vai ter um finalzinho lá na comunidade para os apoiadores sobre o assunto delicado. Hoje eu falei bastante coisa já sobre a STF, mas eu quero trazer aqui uma análise muito bem feita e corajosa do deputado Marcel Van Hatten, outro que eu admiro, respeito muito, sou próximo, porque ele também é um que olha para resultados e tem coragem de defender valores e princípios. Mas isso lá na comunidade. Aos demais, muito obrigado pelo apoio. Até amanhã.